um blog lá de Curitiba, Politicamente, publicou que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, vai tirar alguns dias de férias na Ásia com a família. A viagem está prevista aí para entre os dias 23 de junho e 14 de julho. E ele já fez, inclusive, a solicitação de afastamento na Assembleia Legislativa do Paraná. E o que chama a atenção da informação é que, logo após o retorno, o governador deve intensificar aí a agenda de entregas de obras por todo o estado, encerrando aí um ciclo de inaugurações como chefe do executivo. Por que encerrando? Porque nos bastidores do Palácio Iguaçu se fala muito que o governador está estudando deixar o cargo antes do prazo legal de desincompatibilização, marcado para abril de 2026. A antecipação da saída. Então o governador sairia em abril. Possivelmente ele antecipa para sair em fevereiro, com o objetivo de dedicar-se integralmente à pré-candidatura à presidência da República. E aí mesmo, antes de deixar o governo, o governador Ratinho já tem participado de muitos compromissos fora do Paraná, especialmente em estados do Sudeste. A intenção é ampliar essas viagens e intensificar ainda mais as articulações políticas em nível nacional. Ô, Fernando Tupan, eu começo com você. Há esse burburinho já há bastante tempo. Essa conversa agora parece que tomou um volume maior de que, em tese, o governador em fevereiro deixaria o governo do estado, Fernando Tupan? Paulo Caetano, por enquanto, não se está falando nada que ele vá deixar antes de abril. Ontem eu estive num evento numa cidade aqui da região metropolitana de Curitiba, do Maurício Rivabem, em Campo Largo, e havia a presença até mesmo do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o Alexandre Cury, e nada foi comentado sobre isso. E muitos deputados estavam lá, também não se comentou nada. Mas o que vem acontecendo? Ninguém estava acreditando que o Ratinho estava firmemente articulando para a presidência da República. Eu venho afirmando há bastante tempo que ele está correndo atrás, e está correndo atrás, porque o governo atual, assim, está sendo ridículo na economia, e quer inventar agora uma luz para todos ali, para dar um descontinho para o pessoal não pagar aí os mais pobres, mas não resolve a falta de comida na mesa, que é a principal reivindicação do brasileiro. E o Ratinho é uma esperança, Paulo Caetano. Para você ter uma ideia, você sabe onde ele estava domingo? Domingo ele estava no Pará. Sim, ele estava num evento político do Podemos lá no Pará, com aproximadamente 2 pessoas, e subiu para explicar como o Paraná está se saindo muito bem economicamente, e foi pessoas na plateia fazendo coraçãozinho para ele, mandando beijinho, dando tchau. Olha, foi uma coisa assim que eu não tinha visto com outros políticos, por exemplo, a transmissão de um carinho tão especial. O Ratinho Júnior, vocês podem ter certeza, ele está fazendo tudo certo. E qual é a principal coisa que o Ratinho vai trazer nessa campanha? Vai ser acabar com esse radicalismo da esquerda, da direita, e colocar o Brasil não naquela tensão constante de você vai trabalhar, você briga com o companheiro briga com você. Vai acabar isso, o Brasil vai ser apaziguado, e a perseguição política como ocorre hoje, assim, que chegou ridiculamente ao extremo, acabaria, Paulo Caetano. Então, o Ratinho vai ter muita chance de ser o próximo candidato e ser o próximo presidente, também pelo seguinte: nós, Paulo Caetano, assim, que eu me incluo, eu já passei dos 60 e já virei um dinossauro da política. Eu posso ser um consultor, mas eu não posso aspirar, por exemplo, a ser um governador, um presidente que já passou a minha fase. A política precisa de pessoas com ideias novas, e olha o que o Ratinho fez. Manda hoje estudantes para o exterior. Foi uma coisa que eu já falei alguns anos atrás aqui na RCC News,
e é um programa bastante comum na Europa. Você passa na Europa, é mais longo do que aqui o programa do Paraná. Lá se passa 1 ano fora. E seria muito bom ver o paranaense estudando 2, 3 línguas já a partir do ensino fundamental. Paulo Caetano. Você, Edivaldo Magro. Ô Paulo, em se confirmando a ideia de que Ratinho volta das férias e faça um périplo, né, nacional, quer dizer, aumenta, isso só reforça a ideia de que ele está muito convicto ou firme em disputar a presidência da República, ou pelo menos como pré-candidato, reforçar essa pré-candidatura. Porque se fosse o inverso, então somente ele se concentraria dentro do próprio Estado, porque é de se supor que caso ele seja candidato ao Senado, que é uma opção... está garantida, né? Supor que uma vaga seria dele para o Senado. Mas existe essa possibilidade, em pesquisa já recentemente divulgada, ele já aparece ali num empate técnico ali, no confronto direto com o atual presidente, né? Que é, em tese, candidato à reeleição. Enfim, o cenário está muito aberto dentro da direita, né? Uma vez que o Tarcísio, novamente numa entrevista de ontem, reforçou que não é candidato à presidência e sim candidato à reeleição em São Paulo, ainda que deixa aquela dúvida de que é a única opção mais viável, aparentemente, dentro das hostes da direita, ele seria o candidato, mas o Ratinho está se posicionando, existe um entendimento interno de que o Ratinho passa seu nome, que está nas pesquisas, faz supor que, em se confirmando isso, eu acho que ele vai seguir esse caminho aí para tentar consolidar-se como um nome que vai lá na frente poder ser indicado ou não pelo partido, ou junto a essa coligação, esse entendimento partidário que pode haver aí para o lançamento da candidatura. Mas falou que só recortar como é interessante o debate sobre a sucessão do Ratinho saiu da pauta, né? A gente não vê mais falar nada a respeito da sucessão dele, o que deixa, assim, dúvida se ele de fato quer fazer o sucessor, né? Porque nesse momento o Moro aparece melhor nas pesquisas, aí sempre acima de 30%. Tem uma outra pesquisa, acho que foi divulgada já nessa semana, só para divulgar, que ele aparece com 35%, reforçando só a score constante que ele tem mantido, né? E a gente não vê falar nada, absolutamente nada. Essa sucessão passa diretamente pela mão dele, né? Necessariamente. Tem que beijar o anel na mão do governador para ser o candidato dele. Sem dúvida. E nesse momento não me parece ser um nome, ainda que há nomes como Guto Silva, o próprio Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia, posicionado aí como eventualmente pré-candidato. Mas esse é um debate que, me parece, os colegas concordam, saiu da pauta. Quem, Rafael? Eu só quero deixar muito claro aqui que o bolsonarismo não é o patrono da direita. Deixar muito claro isso. O bolsonarismo teve, sim, uma importante... responsabilidade em relação à ruptura desde 2017 e 2018 e até antes do tentativa de golpe, teve sim uma importância dentro do cenário, ponto. Mas não é o patrão da direita. Então vamos lá. O Tarcísio, obviamente, para a ala do bolsonarista, a gente sabe que todo mundo quer ainda que o Bolsonaro seja candidato, mas até então ele é inelegível. Aí o bolsonarismo entende que poderia ser o Tarcísio, um nome perfeito para isso, para ocupar o cargo. Talvez por conta da lealdade ao Bolsonaro. Ponto. Mas não dá para descartar outras figuras que daí representam, assim, um viés de centro-direita. Aí o Ratinho Júnior tá nessa. Ratinho Júnior tem grande oportunidade, possibilidade de ser, sim, um candidato fiel à centro-direita, direita. Sem problema nenhum, sem problematizar. O Ratinho, sim, ele tem inclusive ela tem essa vontade e eu acredito que ele já acerta ali. Se isso se concretizar como você colocou, Paulo, a notícia coloca que voltando das férias logo ali em fevereiro, março ele já sai, já é 1-0 já. Quer dizer que o cara se preocupa muito bem em não ficar no poder, gastando dinheiro público para ficar viajando, tá? Parece uma boa intenção. Uma boa intenção. Já tem o meu ponto. Já tem 1-0 já. Então, obviamente, não descartando essa possibilidade, não só do Ratinho, mas tem outras figuras também. O Zema, que é do Partido Novo, e que tem um viés também centro-direita, tem um viés que dá para representar também a direita, mas é muito cuidado em relação a figuras chaves que não representa totalmente a direita. E isso tem que deixar muito claro. Vamos ver se o Hermes Celestino concorda com você. Celestino, vai. Nem um pouco, né, desse discurso do MBL. O MBL surgiu
em 2015, Antes mesmo do bolsonarismo, né? 2015 fazendo caminhada até Brasília. E aí não sei a descobriu. pauta. 1.100 quilômetros. Peraí, vou chegar. A pauta, então. 1.100 quilômetros. Eu comentei Vou chegar. errado a Você pauta. derivou Não, também. vou chegar. Deixa eu garantir a Não, palavra. porque a direita até então não existia, né? A direita não existia. Agora todo mundo se acha de Você era de direita. esquerda, então? O MBL se era de acha de esquerda? direita. Deixa ele. Fazendo Você- manifestação na Paulista com gente da esquerda, da extrema esquerda, fazendo algazarra, depredando juntamente com as organizadas dos times paulistas. Isso é uma vergonha Vai falar pro que o governador, bolsonarismo, vai pro governador. falar que o bolsonarismo não tem força. Tanto é que o Ratinho está bem alinhado com o governador, com o ex-presidente Bolsonaro, porque ele sabe, né, que o Bolsonaro já sai com 30%, como o presidente Lula tem os seus 30% também. Então, assim, aqueles 40% que vaga, é isso que o Ratinho está buscando. E o candidato ao governo do governador do Ratinho tem que ser o Moro, porque o Moro tem capilaridade a nível nacional. E ele precisa do Sérgio Moro, o nome do Sérgio Moro é forte a nível nacional. Infelizmente, o Alexandre Cury não tem esse nome, esse perfil a nível nacional. Então ele precisa do Sérgio Moro, precisa alinhar com o Sérgio Moro. É estadual, não precisa ser nacional. O governo do estado do Paraná não é nacional. Não, mas ele é candidato a presidente. A gente está falando isso. Ele presidenciável. A gente está associando o Ratinho como um presidenciável. Então ele precisa de um cara que tem um legado, né, como o Sérgio Moro, que tem um nome a nível nacional. Então ele precisa disso, né? Porque ele não tem essa capilaridade que tem, por exemplo, o pai dele, né? Ele precisa politicamente de um político que tem essa capilaridade e o Sérgio Moro traz isso para ele. Inclusive, eles divulgaram ontem um vídeo do governador falando da família, de como foi, onde ele estudou e todas as coisas da vida dele, do pai dele e tal. Ângelo Rigon, vai você. Não tem muito a acrescentar, não. Você falar que, infelizmente, as opções não agradam todo mundo, né? A gente está falando do governo do estado, eu gostaria muito que fosse um nome diferente do que está colocado aí. Defendo que o Alexandre Cury seja o candidato do atual governo, ou ele, ou o Guto Silva. O Guto tem... Ambos têm cabedal, né? Competência para ser governador. E acho que tem que tirar, chegou da hora de tirar essa coisa de ideologia, porque ninguém segue. O pessoal fala... aí viaja. Mete a boca nas viagens e viaja. Então o político faz tudo o contrário do que ele promete, né? Então tá na hora de mudar. Eu acho que o Alexandre Cury tem experiência, independe do quadro nacional. E acho que essa viagem aí, que mais uma... política, ela gosta de viajar, hein? Férias, é direito. Os prefeitos lá em Israel, rapaz. É direito dele viajar. Um país pô. cristão, né? Mas tudo bem. Então lá, voltaram, tá tranquilo. Eu só torço para que as opções que a gente tenha em 2026 sejam boas opções. Só isso. Diferente. Eu vou puxar. Diferente da esquerda, né? A direita tem vários nomes. A extrema direita que adianta ter vários nomes que fica brigando, que fica rotulando o outro como um MBL, etc. O que adianta a direita ter vários líderes? O que adianta? Estão brigando entre si? As duas coisas são verdadeiras. Primeiro, gritaria não vai funcionar aqui. Segundo, não rotular ninguém também. Nós já falamos aqui. O tema, o Daniel Matos, eu vou pra você. O tema é o seguinte, Daniel Matos. Vou tentar recobrar a consciência dessa bancada. O tema é: o governador viaja de férias, quando volta, vai fazer as inaugurações e logo após isso há um burburinho de que ele pode antecipar a saída do governo para fazer a perambular pelo país, fazendo campanha política fazendo pré-campanha política para a presidência da República. Parabéns, São Paulo, por você retomar o controle dessa bancada aqui. Vai, Daniel Matos. Paulo, primeiro férias, direito do governador, ele sai com a família dele para descanso. O segundo é o governador tá hoje em Jandaia, né? Ele que tá aí já hoje às 15 ou 16 horas em Jandaia entregando obras. E aí vem o outro passo, que se comenta muito que ele anteciparia essa saída dele. Fato que não é inédito, né? O Beto Rich em 2018 também se licenciou, mas para disputar o Senado. O Ratinho sairia para disputar, ser um pré-candidato à presidência, mas se não decolar, poderia cravar ele no Senado. Acho que existe um desenho que muito se comenta nos bastidores, ô Paulo, que aí é uma articulação que seria para realmente bater de frente com o Sérgio Moro. Porque o Ratinho renunciando ali no começo de 26,
e o Darcy Piana também não sendo candidato, ele poderia renunciar ao mandato. E aí o Alexandre Cury assumiria o governo do estado, indo para uma reeleição, sem a possibilidade dele, caso eleito governador, ir para uma outra eleição, o que agradaria o atual governador Ratinho Júnior, que no caso poderia voltar lá daqui 4 anos. É uma negociação muito grande, é uma articulação muito grande, mas é um fato que não dá para desconsiderar, visto que o Cury é um cara que tem muita bagagem, é o deputado que mais tem prefeitos ali na Casa Civil, tem um aval de quase 100% dos deputados ali da Assembleia, de suplência, de secretários, e seria um desenho legal. Acredito que se o Piana não tem essa força, essa vontade para disputar o governo em 26, ele renunciando, o Cury assumiria o governo e aí sim, com grandes chances de disputa contra o Sérgio Moro. Então é um desenho que precisa ser analisado, precisa ser muito bem pensado e cada vez mais vai se afunilando. Claro que não se fala muito na sucessão do Ratinho, porque são esses nomes que estão aí. Guto Silva como secretário de Estado, numa secretaria que parece que ele não... né? Parece que os antecessores dele apareceram muito mais do que ele. E o Cury aí nadando de braçada, tentando articular para ele assumir o governo em 26, caso esse desenho se mantenha.